queridos, abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós estamos encerrando hoje uma série sobre fé. E eu tratei no primeiro dia aqui da nossa série, eu li um texto com vocês de Ellen White que diz assim, que este é um dos assuntos sérios que nós precisamos estudar e dedicar tempo a ele. E vocês vão me ver e ouvir pregar muito sobre este assunto aqui. Nós pregamos uma série aqui de 3 mensagens, há algum tempo atrás, sobre graça. E agora estamos tratando sobre fé, que é o mesmo assunto quase. E eu voltarei aqui para pregar sobre esse tema. Esse tema é muito importante. Romanos capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, justificados. Justificados quer dizer feitos justos. Semana passada nós estudamos um pouco sobre o significado dessa palavra. É como se Deus tivesse tecido uma roupa, fabricado uma roupa. Ele fabricou a justiça por meio do sacrifício de Jesus. Quando eu aceito Jesus Cristo, o Senhor fabrica uma justiça que não é minha. E Ele me cobre com essa justiça. E agora eu sou coberto com a justiça de Cristo, tornado justo, mediante a fé, diz o texto. Mediante a fé, quando nós esperamos que a palavra de Deus se cumpra na nossa vida. Como nós estudamos já nesses 2 episódios, fé é crer, é esperar que a palavra de Deus será efetuada, será feita, simplesmente porque Deus mencionou, porque Deus disse. Porque Deus não depende agir depois que Ele fala, porque a sua palavra tem poder para agir. Ele só fala e as coisas acontecem. Então, justificados, pois, mediante a fé, porque nós dependemos somente da palavra, nós temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo nessa série que fé é esperar que a palavra de Deus realize aquilo que a palavra de Deus diz que realizará. Fé é depender apenas desta palavra, nada mais. Não há adicional para a fé. E quando eu coloco o adicional para a fé é bloqueada, porque a fé passa a não existir mais. Apenas o cumprimento da palavra e somente isso. Nós precisamos estudar a palavra, meditar na palavra, para saber o que a palavra disse, a fim de que a gente creia naquilo que foi dito. Então a fé vem pela meditação na palavra, pelo estudo da palavra. E é por isso que o inimigo ataca tanto, queridos, esses 2 elementos, ou 2 meios que Deus nos dá para o desenvolvimento da nossa fé, que é a meditação na palavra. As pessoas estão fugindo da palavra hoje. Alguns estão querendo reescrever a palavra hoje, reeditar a palavra, não de acordo com o que Deus disse, mas de acordo com aquilo que eu penso. E essa reedição da palavra, uma reinterpretação da palavra, como se a palavra pudesse ser reinterpretada por seres humanos que nada sabem, como se pudéssemos reinterpretar, como se pudéssemos nos colocar no lugar de Deus, tem afetado a fé de milhares de pessoas. E as pessoas hoje já não creem mais em Deus, elas estão buscando crer em si mesmas, como se nelas estivesse o poder de transformação. E é o que os gurus, os magos, os mestres de hoje estão dizendo, olhem para dentro de você, lá estão as respostas. Isso não é verdade. Nós não temos as respostas. É a palavra que tem a resposta. E nós precisamos depender da palavra. Na semana passada, nós estudamos sobre um personagem. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E ele é mesmo, ele é um grande exemplo de fé. Deus prometeu dar a ele uma grande nação, porque Deus decidiu usar Abraão, Ele escolheu Abraão para os seus propósitos eternos.
Irmãos, Abrão não foi escolhido porque Abrão mereceu, porque havia algum tipo de mérito, de crédito em Abrão. Não há nenhum tipo de crédito em seres humanos. Abrão foi escolhido porque Deus decidiu usá-lo, Deus decidiu separá-lo, e Deus viu sinceridade no coração dele. Queridos, Deus sabe o quanto somos sinceros, o quanto somos honestos diante dele, o quanto somos verdadeiros. Deus não espera a perfeição dos seus filhos, pelo contrário, Ele sabe que não somos perfeitos. O que Ele espera de nós é um coração sincero, que creia que Ele tem poder de reescrever a nossa história, Ele tem poder de mudar a nossa vida, Ele tem poder de cumprir os seus propósitos na vida da gente. E quando Ele cumpre os seus propósitos, nós nos tornamos coparticipantes da natureza de Cristo, da natureza de Deus. Deus agindo em nós, guiando nos seus caminhos. E é esse tipo de vida que o Senhor tem para nós. E quando o apóstolo Paulo entende isso, na sua caminhada de fé, ele chega a dizer assim: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Porque eu já não faço mais aquilo que eu quero, eu faço aquilo que Deus quer, é Ele que está agindo. Eu simplesmente entreguei, e Ele faz a obra. E esta vivência pela fé é que faz sentido na nossa vida. Abraão creu. E qual foi a promessa grandiosa que o Senhor deu a Abraão? Abraão tinha 75 anos de idade, quando Deus diz assim: você vai ser pai de uma grande nação. Olha para as estrelas do céu, tenta contar. E eu acho que ele começou, 1, 2, 3. Eu já contei também. Só que você se perde, né? Será que eu só já contei ou não contei? Não sei se já contei, peraí, deixa eu ver de novo. Não dá nem para mapear aqui na nossa mente, de tantas estrelas que tem. E eu não estou dizendo essa meia dúzia de estrelas que a gente vê por causa da iluminação da cidade. Eu estou dizendo daquela que a gente vê quando vai para o sítio, quando vai para a fazenda. Aquela imensidão, aquilo some assim, aquilo se mistura assim, fica meio branco, tanta estrela que tem. Conte, Abraão. Não dá para contar. Assim será a sua descendência. Ele tinha 75 anos de idade. 10 anos depois, ele ainda não tinha tido filhos. A sua esposa era estéril. A sua esposa era 10 anos mais nova que ele. Agora com 85, ela com 75, ela chega para o seu marido, abra sua Bíblia aí no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 16. Ela chega para o seu marido e diz assim: marido, é o seguinte, eu sei que Deus prometeu, eu sei que Ele falou, eu sei que Ele vai dar, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Irmãos, esse mas na nossa jornada faz toda a diferença. E eu acho que esse talvez seja um dos maiores obstáculos que a gente tem na nossa caminhada. Deus é suficiente para me salvar, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu tenho a minha parte. Mas eu preciso obedecer. Mas eu preciso fazer. Mas e mais. Se a salvação é pela fé, já não é pelas obras, diz o apóstolo Paulo. Porque não tem como ser pela fé e pelas obras. Mas Sarai, que até então Deus não tinha mudado o nome dela, Sarai, chegou no seu marido e diz assim: marido, eu sei que Deus disse, eu sei que a palavra disse, e normalmente os nossos discursos começam assim também. Eu sei que Deus prometeu, eu sei que Ele falou para separar esse dia, eu sei que Ele disse que é para separar esse recurso, eu sei que Ele mencionou sobre isso, mas há uma dificuldade, querido, há um obstáculo, e ao invés de olhar unicamente para a palavra de Deus, Sarai olhou para si mesma, e o que ela viu? Impossibilidade. Todas as vezes que nós olharmos para nós mesmos, veremos impossibilidade.
todas as vezes. Sarai, ela não colocou a sua esperança apenas na palavra de Deus. Porque a salvação não é uma questão de colocar a nossa fé ou nossa esperança na palavra, não é isso. É colocar somente na palavra, unicamente na palavra, porque só Cristo salva, unicamente Cristo salva, Ele é o único caminho. Então nós nos tornamos mais ou menos crentes, quando nós cremos na palavra, mas também cremos em outras alternativas. E o nosso problema são as alternativas. Ela colocou a sua esperança não somente na palavra de Deus, ela recorreu a um plano próprio para dar ao esposo um descendente. E nós estamos com a palavra aberta no capítulo 16 de Gênesis, e eu vou ler o verso 2 com vocês, que diz: Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Olha só, por meio dela eu possa ter filhos. Temos aqui um caso de barriga de aluguel. E naquele tempo era assim mesmo. E isso era legal naquele tempo. As servas que não tinham vontade própria, que entregavam tudo que elas tinham, tudo que elas eram aos seus senhores, também podia entregar o ventre para servir de barriga de aluguel. Então deite-se com ela, e o filho dela será meu, e Deus cumprirá a promessa. Vocês acham que daria certo? A gente sabe que não deu certo, né? Está na Bíblia. A gente já sabe. Tudo que deu errado. Mas por que a gente continua crendo que há caminhos alternativos? Por quê? Queridos, há duas maneiras de olhar para o nosso processo, a nossa caminhada. A primeira delas é crer unicamente na palavra, unicamente. A segunda delas é acreditar que nós podemos fazer alguma coisa, que as nossas obras têm algum tipo de valor. Então ouça com muito carinho o que eu vou lhe dizer agora. Nenhuma das nossas obras tem valor para Deus. Nenhuma, por melhor que seja. A única obra ou as únicas obras que têm valor para Deus são aquelas que Deus produz em nós por meio da fé em Jesus Cristo. Quando eu creio em Jesus Cristo, recebo Cristo na minha vida, Deus começa a operar em mim as suas obras, e são essas obras que têm valor para Deus, porque ela vem da obra de Cristo em mim. E há uma frase que eu quero deixar claro aqui para você, é a seguinte: que não existe uma presunção maior do que alguém pensar que é capaz de realizar as obras de Deus. Eu quero chamar aqui à frente um garoto. Eu não combinei nada com ele, mas eu sei que ele virá aqui me ajudar a fazer uma ilustração desse sermão. Eu quero chamar aqui o Lorenzo para vir aqui. Lorenzo é meu amigo já há um tempo. Eu quero te fazer umas perguntas, Lorenzo. E as suas respostas, Lorenzo, vai nos ajudar a entender o que o pastor está tentando explicar aqui. Tudo bem? Posso colocar o microfone nas suas mãos? Então vamos lá. Vamos pegar esse vermelhinho aqui, ó. Lorenzo, segura o microfone. Ok? Vem cá mais pertinho aqui. Vejam bem. Lorenzo, quantos anos você tem? 7. Espera aí, você tem 6 ou 7, Lorenzo? 7. 7. Você fez aniversário há pouco tempo, foi? Sim. Você nem está acostumado ainda com essa novidade, né? Não. Mas você está ficando mais velho, Lorenzo. Então é o seguinte, Lorenzo, veja bem. Eu vou lhe fazer aqui uma proposta. Você vai dizer para mim se você acha que vai dar certo ou se vai dar errado. Tá bom? Vamos imaginar. O seu pai tem uma empresa, né? Qual é o nome da empresa do seu pai?
Ecoclimas. Ecoclimas. E o que essa empresa faz? Climatizadores. Ela fabrica climatizadores. Sim. Certo? Muito bem. A partir de amanhã, cedo, nós vamos inverter os papéis. Você vai assumir o lugar do seu pai. Calma, pensa só um pouquinho. O que você vai fazer? Você vai lá para a empresa e você vai agora dirigir aquela empresa. Você vai fabricar todos os climatizadores. Você não vai poder ligar para o seu pai. Você vai ter que tomar todas as decisões sozinhos. Vai ter que comprar todos os instrumentos, todos os materiais, vai negociar com os clientes, entende? Vai pagar as contas e tem mais. As coisas de casa é sua responsabilidade também. Você que tem que ir no mercado fazer compras, você que tem que assumir todos os pagamentos de casa. Você tem que pagar o documento do carro também, entende? E você agora vai ser o responsável pela empresa e o responsável pela casa. Você acha que dá certo? Não. Por quê? É muita coisa. É muita coisa para você? Você não está pronto para isso? Não Então, sou se eu combinar com seu pai que amanhã cedo vai acontecer isso, você acha que não vai dar certo? Sim. Não vai dar certo. Então é o seguinte, eu não vou combinar com seu pai não. Faz o seguinte, ó, vai brincar, entendeu? Relaxa, esquece tudo, esquece compromisso, esquece a empresa, só cuida dos estudos, tá bom? E de ser obediente em casa, beleza? Assim tá melhor? Então toca aqui. Valeu, muito obrigado. Queridos, vejam bem. Achar que nós podemos fazer a obra de Deus é a mesma coisa do que acreditar que o Lorenzo pode tocar aquela empresa. Aliás, eu ouso dizer que é ainda mais arriscado, porque é possível que o Lorenzo consiga acertar algumas coisas. Nós não vamos acertar em nada. Nós somos como crianças. Nós não podemos, não tem nada que a gente faça que vai ser suficiente para a nossa salvação. E muitas vezes nós até podemos rir de uma situação como essa, de uma criança de 7 anos fazer o trabalho do seu pai. É uma tolice acreditar que isso vai dar certo. Mas por que acreditamos que nós, seres humanos insignificantes, temos a capacidade de realizar a obra do Todo-Poderoso, que só Ele pode fazer? Que Jesus Cristo teve que vir aqui à terra, o Filho de Deus, que nenhum anjo pôde vir no lugar dele, só Jesus Cristo para nos salvar, e nós achamos que podemos nos colocar no lugar de Jesus e não depender dele. Por que achamos isso? Irmãos, a maior demonstração de tolice, a maior demonstração de presunção é não viver pela fé e achar que as nossas obras podem nos salvar. E nós acabamos sendo privados de um tipo de relacionamento maravilhoso com o Senhor. E quer ver que maravilha? Deu certo esse plano de Sarai, sim ou não? Não deu, a gente sabe que não deu. Deu uma confusão. Uma confusão tão grande que nem Sarai colocava fé naquele plano depois disso. Ela mesma começou a descartar. Ela mesma falou assim: Abrão, dá um jeito nesse negócio, porque a minha serva agora acha que está no meu lugar. Coloca ela no lugar dela, Abrão. Abrão, você tem que fazer alguma coisa. Ela mesma começou a descartar o seu plano, porque não deu certo, não ia dar certo nunca. E agora então, queridos, Abrão, que ouviu esse plano de Sarai, ele precisava confiar na palavra de Deus, mas infelizmente, irmãos, Abraão nesse momento ele duvidou da palavra de Deus, e ao invés de firmar a sua esperança e dependência apenas na palavra do Senhor, ele anuiu ao conselho de Sarai.
Ele concordou, porque parecia lógico, parecia que daria certo. E esse é um problema nosso, irmãos. E o pior é que às vezes a gente se influencia o outro, a gente influencia o marido, a esposa, os filhos, a concordarem com um plano que não vem do Senhor, que não está na sua palavra, mas a gente se ilude. Não, gente, vai dar certo, esse é um caminho, não vai dar certo, Deus é amor, Deus não leva em conta, não, vamos. A palavra de Deus, e só ela deve ser a nossa fonte, deve ser a nossa conduta. 10 anos depois, Abraão estava com um problema enorme, porque o filho nasceu. Agora ele tinha 86 anos de idade, Ismael nasceu. A situação se demonstrou insatisfatória, confusa, criou um problema naquela família. E Abraão então percebeu que Deus não havia cumprido a promessa. Sabe por quê? Porque Deus ignorou aquele menino. Simples assim. Deus não falou nada. 10 anos. Não tinha se cumprido, vem o menino, Deus não fala nada. Mais 15 anos, 14 anos. E agora Abraão tinha 99 anos. E Deus volta a dizer a Abraão, dizendo assim: Abraão, você vai ser pai de uma grande nação, mas você vai ter um filho com Sarai. Não é aquele menino, o garoto da promessa. Você e a sua esposa vão ter esse filho. E agora então o Senhor se manifesta, e de maneira maravilhosa, irmãos, maravilhosa. Vamos ler Hebreus, capítulo 11, de maneira maravilhosa. Já que restava para Abraão e para sua esposa apenas a absoluta dependência da palavra, ele agora com 99 anos, ela com 89, agora o único caminho era Deus mesmo, o único caminho era Deus. 25 anos depois da primeira promessa, no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 11 e 12, a palavra de Deus diz assim: foi pela fé que Abraão se tornou pai, embora fosse velho demais, e a própria Sara não pudesse ter filhos. Ele creu que Deus ia cumprir sua promessa, e assim de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos da areia na praia do mar. Então Abraão agora, irmãos, ele vê o cumprimento da promessa. E Sarai tem o seu nome mudado para Sara, que é mãe de uma grande nação. E Abraão tem o seu nome mudado para Abraão. E agora Abraão e Sara, eles veem o cumprimento da promessa de Deus. Irmãos, Deus fez um milagre. Ele fez com que aquela criança fosse gerada num útero infértil. Mas para Deus não há limites. Ele fala e as coisas acontecem. Por que a promessa não foi cumprida antes? Simplesmente porque Abraão e Sara não estavam preparados. Por que Deus não cumpre suas promessas na nossa vida? Você já imaginou o silêncio de Deus? Por que ele existe? Boa parte, irmãos, do motivo pelo qual o Senhor fica em silêncio ou retarda a sua promessa, é porque nosso coração não está pronto para crer unicamente na palavra. Você já pensou isso? Tanto tempo desperdiçado, 24 anos. Deus poderia ter cumprido no próximo ano a promessa para Abraão, mas ele não estava pronto para crer unicamente na palavra. E a prova disso foi o que eles fizeram. Mas o Senhor agora faz uma prova para Abraão, e eu quero terminar com essa lição que a gente vai levar para casa. Ele faz uma prova para Abraão, porque a sua palavra agora diz uma outra coisa, diferente do que Deus havia dito inicialmente. Vamos ver o que Deus disse. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 21. Gênesis 21, no versículo 12. Diz assim: Abraão, não se preocupe com o menino, está falando aqui de Ismael, nem com a sua escrava, faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. Não é por meio de Ismael,
não é por meio de Eleazar. Você terá descendentes por meio de Isaque. Essa palavra foi dita para Abrão. Mas agora, queridos, no capítulo 22, o Senhor chega para Abrão e diz aqui no versículo 2: Então disse Deus a Abrão: pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali, na montanha que eu te mostrar, queime o seu filho como sacrifício. E aí surge um ponto de interrogação: em qual das duas palavras Abrão deveria crer? Todos os seus descendentes serão filhos de Isaque. Mas agora vai lá no monte e mate Isaque. Como matar Isaque, se essa palavra precisa ser cumprida? Como crer nessa palavra, nessa promessa, se tem uma outra promessa que depende desse menino Isaque? Essa prova de Abrão, irmãos, foi uma prova grandiosa, uma prova terrível, uma prova sem precedente. E o próprio apóstolo Paulo mencionou sobre ela em Romanos capítulo 4, versículo 8. Abra sua Bíblia nesse texto. Esse texto é chave para a nossa compreensão. Capítulo 4, verso 18. Diz assim: Abraão teve fé, e ele teve esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou pai de muitas nações. Abraão teve fé e esperança mesmo quando ele não tinha motivos para ter esperança, porque Deus pediu para matar o Isaque, que seria pai da grande nação. O que fazer? Aqui entra um ponto, irmãos. Abraão havia aprendido, depois de duras provas, a confiar somente na palavra. Ele aprendeu isso. Ele aprendeu apanhando. Ele teve problemas com o nascimento de Ismael, problemas com aquela serva Agar, no relacionamento ali em casa. E agora, Deus disse: Abraão, pegue o seu filho, seu único filho, vá para o Monte Moriá e mate-o. Abraão deveria crer nesta palavra ou na palavra escrita no capítulo anterior? Em qual das duas? O problema é quando nós usamos a própria Bíblia para justificar as nossas atitudes em não querer seguir a Bíblia. Você já percebeu que nós fazemos isso? Não, mas Deus não vai querer fazer isso. Deus é amor. Essa expressão Deus é amor, nós usamos muito para justificar aquilo que a gente não quer fazer da palavra. E Deus está sendo claro, Deus está sendo objetivo. Deus é amor. E agora Abraão está diante de uma situação. Será que ele deveria pedir para Deus: Senhor, harmonize essas palavras? Não há harmonia entre elas. Ou o Senhor vai fazer de mim uma grande nação por meio de Isaque, ou eu mato Isaque e o Senhor vai fazer outra coisa. Não tem harmonia entre as duas palavras. Quem era Abraão para dizer que Deus não era harmonioso? O que deveria fazer Abraão, irmãos? O que você faria? Queridos, crer unicamente na palavra, mesmo que a palavra não se harmonize com a própria palavra, porque é Deus quem está falando. Sabe qual foi a conclusão de Abraão? Eu já errei uma vez. Se Deus está pedindo para eu matar o meu filho, Ele sabe o que está fazendo. Ele disse que Isaque será pai de uma grande nação. Então Ele vai cumprir, porque o que Ele fala, acontece. Então eu vou matar meu filho. Porque assim como Ele me deu Isaque por meio de um milagre, Ele pode realizar outro milagre, ressuscitando o meu filho dos mortos. E está escrito em Hebreus, na galeria da fé, que ele subiu com Isaque para o monte, dizendo para os servos: fiquem aqui, nós vamos lá adorar a Deus e nós voltaremos. Porque ele cria que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho dos mortos, para cumprir a primeira palavra, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Querido, se Deus está falando, creia, pisa no mar, porque ele vai se abrir.
pode sacrificar tudo que Ele pede, porque Ele não vai deixar de cumprir as suas promessas. Você nem sabe como Ele vai fazer isso, mas Ele faz. Talvez como aquele senhor que testemunhou dizendo: pastor, o incrível aconteceu. Eu falei: o quê? Naquela sexta-feira eu fui totalmente guiado pelo Espírito Santo. Eu entrei numa corretora e eu, analisando então a bolsa de valores, me deparei com um ativo, e aquele ativo me atraiu muito, e eu comprei 10 mil reais daquele ativo. E durante aquela sexta-feira eu vi aquele ativo se multiplicar por 2. Eu paguei 7 reais nele, e ele virou 15 reais no final daquela sexta-feira. E em menos de um dia, o Senhor me deu 10 mil reais. Eu vi isso acontecer. E eu digo: você teve fé em Deus? Sim. E você continuará tendo fé em Deus para usar esses 10 mil reais? Para perguntar para Ele: o que o Senhor quer que eu faça com esse dinheiro que o Senhor acabou de me dar? Ou você agora vai usar segundo a sua própria vontade? Às vezes nós queremos fé para resolvermos os nossos problemas, mas não queremos fé para entregar a Deus aquilo que Ele nos pede. Não é compatível. Então o Senhor se retira e fica em silêncio na nossa vida, até encontrar um coração sincero, capaz de confiar nele. Havia uma empresária que ela, nos seus negócios, ela começou a receber dinheiro de pessoas que já estavam sabe aquela dívida morta, na verdade, né? Dívida morta. Ela falou assim: essa dívida aqui são aqueles que nunca vão me pagar. E aquelas pessoas começaram a entrar em contato e começaram a pagar, e pagar, e pagar, e pagar, e pagar. E naquele mês ela recebeu um montante de dinheiro extraordinário. E Deus disse para ela: filha, esse dinheiro, a mais que eu te dei, você vai entregar para aquela jovem chamada Keila, porque eu quero pagar a cirurgia dela por meio desse dinheiro. E como aquela menina vivia pela fé, aquela empresária, ela chega para Keila, que havia orado dizendo: pai, eu sou tua filha, o Senhor pode pagar a minha cirurgia na coluna, porque eu não consigo andar? E Deus disse: filha, eu pago a conta para você. E agora então chegou aquela senhora e disse assim: amiga, Deus me abençoou muito esse mês, e Ele disse para mim que essa bênção extra era para dar para você, porque você vai ter que fazer a cirurgia. Quando a Keila contou isso, irmãos, eu me lembrei desses textos. Alguém que vive pela fé. O Senhor quer orientar sua vida em todos os sentidos. O que você faz com o seu tempo, o que você faz com os seus familiares, o que você faz com os seus filhos, o que você faz com o seu serviço, como você fecha negócio, o que você faz com dinheiro, tudo Ele quer orientar em tudo. O problema é quando nós colocamos um mas na frente. O Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe inclusive o dia do seu batismo. E quando Ele te chama para ser batizado, você precisa viver pela fé. E depois do batismo, você precisa continuar vivendo pela fé. Porque há muitas pessoas que iniciam a jornada cristã, mas não terminam, porque colocam um mas na frente. Sarai nos ensina uma grande lição. Algumas pessoas na nossa vida tentam ocupar o lugar de Cristo, mas não há nenhum outro nome que pode nos dar salvação, nos dar paz. Não há nenhum outro nome que pode nos ligar a Deus, senão Jesus Cristo. Todas as vezes que a gente confia nas obras, confia na lei, confia no acaso, confia nas riquezas, confia no bem, confia na sabedoria, todas as vezes que tiramos Cristo da vida,
nós somos os mais miseráveis dos homens, todas as vezes. Você pode ter o melhor conhecimento, você se formou para isso, você é habilidoso para isso. Pegue uma folha e faça um planejamento, sai 100% aquele planejamento, mas se você fez sozinho, não é um planejamento feito pela fé. Obras humanas não nos levam a lugar nenhum. Enquanto você depender do seu conhecimento e não chamar Jesus para a sua vida, chamar Jesus para os seus negócios, chamar Jesus para o seu lar, Jesus para a educação dos filhos, Jesus para ter a prole na sua vida, você não terá entendido o que é viver pela fé. Somente o nome de Jesus é alguma coisa na nossa vida. Enquanto essa canção é cantada, pense em Jesus. E se tem alguma coisa ainda que não está nas mãos de Jesus, é hora de você falar para Ele: Pai, toma isso nas suas mãos. Toma, porque eu quero viver pela fé. Muitos homens que por aqui passaram, dizendo ser o próprio Deus, a muitos enganaram, dizendo ter poder. Mas o Deus verdadeiro amou este mundo, provando numa rude cruz, ao mandar o seu querido Filho, tanto amor que nos salvou. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. O seu nome é maior que tudo, seu nome traz salvação. O mal não resiste o nome do Deus Pai de Abraão. Pois o Deus que me ama no céu triunfante, em glória se levantará, e todos os que crerem em seu nome a terra vão herdar. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Só o nome é capaz de mudar sua vida, outro nome jamais se viu, um nome igual ao do meu Jesus. Rei do mundo, Rei de tudo, poderoso e Rei da paz, grandioso, glorioso, sempre reinará. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá
capaz de mudar sua vida. Outro nome jamais se